Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, amantes da experiência do cliente, ao Customer Lovers, o podcast que explora todas as profundezas das relações entre empresas e seus consumidores. Eu sou Léo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em CX do Brasil, e é um prazer enorme conduzir mais essa jornada de conhecimento com vocês. E eu sou o Zapata, sócio fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em centralidade no cliente. Sou também co-host aqui do Customer Lovers. É sempre um privilégio mergulhar nesses temas tão cruciais para o sucesso dos negócios. E no episódio de hoje, vamos desvendar um segredo que impacta diretamente a satisfação dos clientes, mas que começa muito antes deles. Começa dentro da sua própria casa, com suas pessoas. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre a ciência da felicidade no ambiente corporativo. Bom, hoje estamos aqui com Fernanda e Thaís. Sejam muito bem-vindas ao podcast Customer Lovers, meninas. E para começar, vocês conseguiriam contar um pouco da história rápida de vocês profissionalmente? Claro, tudo bem, Zapata, tudo bem, Léo? Eu sou a Fernanda Schmid, eu tenho 20 anos de experiência como executiva em grandes multinacionais, nas áreas de marketing, trade e customer experience. Tenho algumas especializações em comportamento, psicologia positiva, estou cursando um mestrado na HEC em Paris, e eu sou co-host do podcast Felicidade dá Trabalho, onde a gente fala sobre o bem-estar e a ciência da felicidade, como isso pode transformar a vida das pessoas e das empresas. E eu sou a Thaís Requito, estou muito feliz de estar aqui com vocês também, obrigada pelo convite. Eu sou especialista em desenvolvimento humano, uma estudiosa da ciência do bem-estar e da felicidade. Fui pioneira na introdução de temas como mindfulness, inteligência emocional, saúde mental no trabalho. Eu sou publicitária de formação, trabalhei mais de 15 anos em grandes empresas, multinacionais, em cargos de marketing, comunicação, vendas. E há 10 anos, nos últimos 10 anos, venho trabalhando, levando conhecimento, treinamento, educação corporativa para grandes empresas, falando sobre saúde mental e agora começando esse projeto novo com a Fernanda, Felicidade dá Trabalho, que vem desse desejo de tornar esse conteúdo ainda mais acessível para mais gente. Excelente, meninas. Muito bom, e esse aqui, na verdade, é um episódio até especial, um episódio collab junto com o podcast Felicidade dá Trabalho. Depois, no final, vocês compartilhem aqui o link para acessar vocês, porque tem muito conteúdo bom falando sobre felicidade. E já vamos começar com esse tema que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Vamos começar com você, Fê. Fê, com a sua experiência em psicologia e comportamento humano, qual a sua perspectiva sobre a importância da felicidade ou da ciência da felicidade para o bem-estar individual e, óbvio, por extensão, para o sucesso no ambiente de trabalho? Bom, vamos lá. A ciência da felicidade, ela vem sendo estudada não faz tanto tempo, né? Durante muito tempo a psicologia focou muito no estudo da doença. Até que, num determinado momento, o Martin Seligman, que é considerado aí o pai da psicologia positiva, que é a ciência que estuda a felicidade, ele percebeu que podia questionar, né? Por que a psicologia tem que estudar só a doença e não o contrário? Ao invés de tirar a gente ali da nota, sei lá, do -5 e chegar num 2, 3, por que ele não tira a gente do 2, 3 e leva a gente para uma vida nota 8, nota 9, nota 10? E ele criou um modelo que a gente chama de PERMA, que o PERMA é um acrônimo, né? São as 5 letrinhas aí para os 5 pilares da psicologia positiva, que são: o P é Positive Emotions, né? Em português, emoções positivas; o E de engajamento, o R de relacionamentos, o M de meaning, que em português é propósito, e o A de achievement, que são as nossas realizações. Quando a gente para e olha para esses 5 pilares: emoção positiva, quer dizer, você estar bem, alegre, contente; engajamento, a fim de fazer as coisas; relacionamento, gente, a gente passa sem dúvida, mais de 8 horas por dia no trabalho, se relacionando com outras pessoas; propósito, quer dizer, aquilo que a gente tem ali como objetivo maior; e as nossas realizações. Tudo isso, então esses 5 pilares têm muito a ver
com o bem-estar individual e, portanto, o bem-estar coletivo dentro da empresa também, com isso, produtividade da empresa, inovação, capacidade da empresa de reter talentos. Não dá mais para a gente separar e achar que você vai ter uma vida super linda, super saudável e um ambiente corporativo que não te faz bem, e nem vice-versa, né? Você não vai, parece que está tudo lindo no trabalho e na sua vida pessoal, não. O ser humano, ele é único, né? Todas essas esferas são super importantes e você não consegue separar o bem-estar do indivíduo do sucesso da empresa, né? Da saúde emocional dentro da empresa. Tem até um economista, Jean-Emmanuel Deneuve, que ele é muito conhecido pelas pesquisas que ele faz sobre felicidade e com grandes, né, públicos, muitas pessoas, e ele conseguiu provar que realmente existe uma relação direta entre bem-estar e o desempenho das pessoas no trabalho e a produtividade das pessoas no trabalho. Esse senso de pertencimento, de importância do trabalho, eles são mais importantes até para o bem-estar individual do que o salário, por exemplo. Se a pessoa ela se sente no dia a dia, né, super bem com o ambiente, ela consegue entregar mais, ela se envolve mais com a empresa e ela acaba permanecendo. E todo mundo sabe que um dos maiores custos hoje, quando a gente fala de RH, é justamente esse custo de treinamento, de turnover, etc. Então, acho que tem tudo a ver, assim, não dá muito para separar a felicidade do indivíduo da felicidade da empresa e, portanto, do resultado da empresa, né? Thaís, sua trajetória profissional, que inclui uma experiência marcante no mundo corporativo e a transição para o desenvolvimento humano, certamente te deu uma visão única. Como a sua vivência contribuiu para a sua paixão em aplicar a felicidade no contexto profissional? A minha vivência de fato contribuiu muito para fazer esse trabalho com muito significado hoje em dia. E acho que primeiro é importante contextualizar, né? Como é que essa transição aconteceu? Eu trabalhava numa multinacional, numa carreira de super sucesso, destaque, ganhando prêmio, sempre promovida, bônus e tal, até que eu tive um burnout. Isso aconteceu em 2014, numa época em que esse termo nem era usado, as pessoas nem falavam sobre esse assunto, mas por eu estar em muito destaque na empresa, várias pessoas se sentiram à vontade para vir compartilhar comigo que elas estavam sofrendo também. E eu percebi que eu não era a única, e isso me deu um desejo muito grande de evitar que mais pessoas passassem pelo que eu passei. Eu cheguei a ser afastada, passei por um período bem desafiador, e aí o meu desejo era que menos pessoas passassem por isso. Mas também entendi as barreiras, né? Por estar numa empresa muito grande, né? Nessa época eu trabalhava na Microsoft, eu sabia que as pessoas não iam querer falar sobre temas como esse de forma tão abrangente, né? Hoje em dia isso é até mais natural e é lei, enfim, a gente acaba introduzindo esses assuntos nas empresas de forma mais natural, mas naquela época não. Então, por isso eu fui pioneira nesse tema, né? De saúde mental, e eu fui estudar em centros renomados, né? No Centro de Mindfulness da Universidade de Oxford, daí depois fui atrás de outras especializações, para ter essa chancela e abrir essa conversa com mais naturalidade. Então, nos últimos 10 anos eu tenho feito isso, e aí eu comecei falando sobre mindfulness e desenvolvimento do indivíduo, autoconsciência, autogestão e tal, mas eu fui sentindo cada vez mais necessidade de ampliar esse escopo, porque não dá para a gente transformar um indivíduo, né, ou a gente oferecer ferramentas para uma pessoa criar uma vida com mais felicidade, bem-estar para ela, enquanto o resto do ambiente inteiro não contribui para isso também. Então, eu fui ampliando cada vez mais o escopo para incluir questões relacionadas à cultura, e eu tenho falado muito sobre regeneração, porque não adianta a gente tentar voltar para onde a gente estava antes do adoecimento acontecer ou da baixa performance acontecer. A gente precisa criar as condições para que as pessoas prosperem e tenham produtividade sustentável de uma nova maneira. Então, foi desse desejo de ampliar o acesso a esse tipo de conteúdo que eu fundei a Emerge, a empresa com a qual eu trabalho hoje em dia atendendo empresas, e que também nasceu esse podcast, né, que você já comentou no começo, para que a gente pudesse sair desse contexto só das empresas e levar esse conteúdo para todo mundo que trabalha, mas que talvez não esteja numa empresa que já está tão aberta para esse tipo de conversa. Excelente. Agora eu quero trazer uma pergunta para as duas aqui. Muitas empresas ainda veem investimentos em bem-estar dos funcionários como um custo. Isso é fato. Na visão de vocês, qual é o principal paradigma a ser quebrado quando falamos de felicidade no trabalho? Para mim, eu acho que o ponto principal é que
Algumas empresas ainda acham que felicidade é uma coisa meio mimimi, né? Um extra, uma coisa que não é importante. Ou então confundem, né? Acho que ainda pior, confundem felicidade com mesa de ping-pong e chocolate, sabe? No café. Chocolate de graça para o pessoal no café. E, na verdade, não é isso, né? Felicidade é você trabalhar num ambiente que seja receptivo, que não seja tóxico, onde exista confiança entre as pessoas, onde não exista competição, onde esteja todo mundo realmente unido por um objetivo comum. E acho que muita empresa ainda está presa, né, muito numa lógica do século passado, assim, de que a pessoa vai para o trabalho, entrega e vai embora. Sem perceber que ainda mais hoje, com essa falta de separação entre o que é vida pessoal e o que é trabalho, né, hoje em dia a gente não entra no horário e sai no horário. O trabalho está dentro da nossa casa, o trabalho está no nosso celular, a gente leva a nossa vida pessoal muitas vezes para o trabalho. Essa linha, ela não é mais tão fixa, né? Tipo, aqui é trabalho, aqui não é trabalho. E, inclusive, redes sociais, né? A gente tem rede social que é corporativa, quer dizer, você está naquela rede, mas você também está representando e usando a chancela, o carimbo da empresa ali. Não dá mais para você achar que a felicidade a felicidade do indivíduo está separada da estratégia da empresa. Ela precisa ser vista como uma coisa estratégica para que a empresa consiga, tendo colaboradores mais felizes, reduzir absenteísmo, melhorar o clima, reter talentos, tudo isso que a gente vê sempre, e claro, né, se traduz também isso tudo se traduz numa experiência melhor para o cliente, porque se você tem um colaborador que está bem engajado, ele vai atender o seu cliente melhor, ele vai criar produtos melhores para o seu cliente, enfim, eu acho que é um ciclo aí de ganha-ganha, né? A pessoa que atende melhor, ela vai criar produtos melhores, ela vai sempre proporcionar experiências melhores, enfim, eu acho que o grande ponto é esse, a empresa parar de achar que isso é só uma frescura ou ter que fazer um agrado para o funcionário e entender a importância da felicidade no resultado mesmo da empresa. Eu concordo. E para mim, acho que tem uma questão básica, né? Que a gente vive numa cultura de performance e produtividade que ignora, passa por cima de muitas das necessidades humanas básicas, né? E aí, a gente está falando aqui desde coisas básicas mesmo, físicas, como sono, alimentação, higiene, que às vezes a gente não consegue nem fazer direito por tá ali, né, tão dedicado ao trabalho, mas a gente tem também as questões mais psicológicas, né? Todo mundo precisa ter autonomia, se sentir competente, ter esse senso de conexão com as outras pessoas. E o trabalho, ele permeia todas as áreas da nossa vida, né? Ele diz respeito às nossas conexões, todo aquele PERMA que a Fernanda falou mais cedo, né, que está no contexto da psicologia positiva, o trabalho permeia praticamente todas essas áreas da nossa vida. Então, não é à toa que a gente veja tanta gente adoecendo. Então, para mim, a gente precisa entender que, como seres humanos, a gente precisa estar num ambiente que minimamente respeita todas essas necessidades e quando a gente abre mão completamente dos nossos valores, reprime o que a gente sente, se esforça demais para caber num ambiente que está oprimindo a gente, ou que é tóxico, ou que, enfim, tem relações abusivas, tudo isso se resulta na baixa produtividade, no adoecimento. Então, é uma desvantagem para as empresas que está relacionado à saúde, aos afastamentos, em vários aspectos, né? Inclusive a reputação. Então, se nada disso, né, que eu falei até aqui, importar, que as empresas fiquem com essa mensagem de que as pessoas felizes trazem mais resultado para os negócios, né? A gente pode pensar na gente mesmo, numa época da vida em que a gente está se sentindo mais feliz, com mais senso de bem-estar, com conexões e o senso de propósito, a gente tende a ficar mais engajado naquilo que a gente faz e trazer melhores resultados. E o contrário também é verdade. Fernanda, podemos ver o bem-estar dos colaboradores como um investimento que gera retorno tangível para a empresa? Que métricas ou indicadores podem demonstrar esse ROI? Sim, sim. O ROI da felicidade, ele existe e ele é mensurável. Dependendo de qual é a ação que você está fazendo dentro da sua empresa, você consegue olhar para métricas, né, para KPIs como turnover, NPS interno, índice de engajamento, clima organizacional, alguns indicadores de produtividade mesmo, muitas vezes até
hora extra, né, que você vê que o pessoal está fazendo, porque você consegue reduzir o número de horas extras, e até mesmo lucro, né? Tem alguns estudos que mostram que os colaboradores engajados conseguem entregar até assim, mais de 20% a mais de lucro. E tem vários exemplos legais de empresas que já fizeram algumas atividades ou algumas iniciativas que melhoraram a felicidade interna, né, e o engajamento das equipes. Tem um caso muito legal que o Howard Schultz, que é o considerado fundador, né, do Starbucks, foi CEO do Starbucks durante muito tempo, ele, no livro dele, Dedique-se de Coração, ele conta que logo no início da expansão da rede do Starbucks, ele decidiu que ele iria oferecer plano de saúde para todos os funcionários, inclusive para aqueles que trabalhavam meio período, que não era uma exigência legal. E algo não só não era obrigatório, mas era algo inédito. Assim, nunca nenhuma empresa assim, de varejo, né, de consumo, tinha oferecido alguma coisa do gênero. E a primeira preocupação foi assim, nossa, né, então isso vai acabar comprometendo os lucros, porque ele vai ter uma despesa muito mais alta. Mas o que aconteceu, o resultado foi oposto, foi exatamente o oposto. Por quê? Ele conseguiu construir uma cultura de lealdade, em que a pessoa que entrava lá, ela queria continuar lá, ela não ia trocar por outra empresa para ganhar tipo, 5%, 2% às vezes a mais. Por quê? Porque ela tinha um benefício real, claro, e um orgulho, né, um engajamento, mas também um orgulho muito grande, que se reflete no atendimento que esses funcionários davam ao cliente e, por consequência, num crescimento super acelerado da marca. Então, acho que assim, ele fala sobre isso, né, que na hora que você cuida das pessoas, você cuida do negócio. Eu tive uma experiência, e foi até engraçado, porque eu fiz isso, e depois eu li o livro do Howard Schultz, e me identifiquei, porque eu tinha feito uma coisa muito parecida. Quando eu tinha uma equipe de merchandising, eu trabalhava em trade marketing, tinha uma equipe de merchandising de mais de 700 colaboradores, todos terceiros, e o plano de saúde que a gente oferecia para eles na época só dava direito a um dependente. E um dia, visitando loja, que eu acho que é a coisa mais importante que quem trabalha aí com varejo, com experiência de cliente, precisa fazer sempre, conversando um mercadeiro, né, um dos promotores de venda, promotor de merchandising, ele virou para mim e falou assim, Fernanda, eu precisava da sua ajuda. O nosso plano de saúde só deixa a gente escolher um dependente, e a minha mulher está grávida de gêmeos. O que eu faço? E aquilo mexeu comigo de um jeito, eu falei assim, nossa, mas o que faz? Como é que você escolhe um dos filhos gêmeos ainda, né? Já é difícil escolher entre o mais velho e o mais novo, como é que você vai escolher entre os gêmeos? E, nossa, fizemos assim uma mega ginástica mesmo, com todas as possíveis verbas, corta daqui, corta dali, etc. E a gente conseguiu ampliar o plano de saúde para que eles pudessem ter mais de um dependente e não precisasse escolher ali entre um filho e outro. E só essa ação reduziu um turnover que a gente tinha mensal de 20%, imagina, 700 pessoas, 20% trocando todo mês, e a gente tendo que parar, treinar, comprar uniforme, etc., o turnover caiu de 20% para 3%. Quer dizer, é uma diferença que você consegue fazer com uma ação que, a princípio, parece cara, mas que a gente conseguiu bancar ali, fazendo dentro do próprio orçamento que a gente já tinha, mas que, no fim, foi uma economia. Porque você conseguiu ter o quê? Um colaborador mais engajado, mais afim realmente de ficar e não comprometeu o lucro. Quer dizer, teve retorno? Total teve retorno. Thaís, a cultura organizacional é frequentemente apontada como um pilar fundamental da felicidade do trabalho, né? Então, cultura tem muito a ver com isso. Como é que uma cultura forte e positiva dentro das empresas pode impactar diretamente a satisfação do cliente e obviamente, a produtividade dos colaboradores? Ótimo, muito legal a gente falar sobre isso, porque a cultura é, entre aspas, assim, né, o que a gente faz, como é que a gente faz as coisas por aqui, né? Então, talvez a gente não saiba exatamente nomear qual é a cultura da empresa ou como é a cultura da empresa, mas a gente sabe quais são as normas, as regras, os rituais, né, a forma como as conversas e as comunicações acontecem, o reconhecimento e tal. E talvez um dos casos mais, assim, emblemáticos que a gente tenha para ilustrar a importância disso seja o projeto Aristóteles do Google, que foi publicado alguns anos atrás e ganhou grande repercussão, porque eles estavam tentando entender como replicar uma equipe de alta performance. Então, eles pegaram dados de equipes de alta performance para entender o que elas tinham em comum
e como é que eles podiam replicar aquilo para que todas as equipes tivessem alta performance. E aí eles pensavam que tivesse a ver com características individuais, ou com habilidades, ou a combinação de indivíduos, e depois de, assim, vasculhar muito essas informações, eles chegaram à conclusão de que era algo muito mais sutil e estava relacionado com o ambiente da equipe, né, a atmosfera. E eles associaram essa alta performance, então, a esse conceito de segurança psicológica, que não é tão simples assim de reproduzir quanto fazer um treinamento técnico, porque ele diz respeito a essa forma como as coisas acontecem dentro dessa equipe. E aí, para vocês terem ideia, né, dentro de um ambiente com segurança psicológica, a gente tem pessoas que falam mais a verdade, se sentem mais... sentem a possibilidade de serem mais vulneráveis, de testar coisas novas, de serem inovadoras, errarem, inclusive, no caminho, né, sabendo que os erros vão virar aprendizados e não que elas vão ser rechaçadas, ou humilhadas, ou até demitidas, né. O contrário disso é que um ambiente sem segurança psicológica é um ambiente de silêncio, de medo, de baixa confiança, de alta rotatividade, né? Pessoas sofrendo com burnout porque não conseguem se expressar. Então, essa segurança, né, que o líder pode cultivar, mas que também é papel de cada uma das pessoas, faz muita diferença para a felicidade e para a satisfação das pessoas, dos profissionais, que reverbera na relação com os clientes, né, em toda a cadeia produtiva, e desde de parceiros, fornecedores até o cliente. Então, de novo, né, quando eu tenho segurança, autonomia, me sinto competente para tomar decisões que vão favorecer aquele cliente com quem eu estou me relacionando, sabendo que depois eu não vou ser punido se eu tomar uma decisão que de repente vai contra uma norma, mas que naquele momento é a melhor coisa a ser feita, faz toda a diferença para a minha produtividade, para a minha performance enquanto indivíduo e também para a minha relação com o cliente, para a reputação da empresa e como o cliente depois vai nos perceber. E isso é algo que a empresa pode e deve investir no seu dia a dia, desenvolver não só as habilidades técnicas, mas também essas habilidades mais interpessoais e humanas que permitem que a cultura vá sendo redesenhada e regenerada para que os rituais, as normas e a forma como a gente faz as coisas aqui favoreça um ambiente de mais satisfação do indivíduo e transbordando para os clientes também. Excelente, Thaís. Agora, Fê, existem exemplos de empresas que se destacaram por suas culturas organizacionais focadas na felicidade dos colaboradores? Você consegue trazer alguns exemplos para a gente? E o que a gente pode aprender com essas referências? Tem sim. Um exemplo que eu sempre dou, até em aulas, tá, é o exemplo da Lululemon. A Lululemon é hoje, se eu não me engano, a quarta maior empresa de vestuário esportivo, atrás só realmente das gigantes, né, da Nike, Adidas. E ela, no livro, o fundador, né, o Chip Wilson, no livro dele, que é o Little Black Stretchy Pants, ele conta a história de como ele fundou essa empresa. E é uma empresa que nasceu com um vestuário focado em yoga e foi se expandindo para outros esportes, né? Hoje tem vestuário para corrida, tem linha masculina, enfim. Mas quando ele construiu a empresa, lá no início dos anos 2000, ele dedicou um tempo realmente para desenhar essa questão da cultura da empresa, focado muito na psicologia do desempenho, e ele implantou diversos sistemas, assim, onde os funcionários não eram só treinados para o trabalho, então para a função em si, então como vender melhor ou como desempenhar melhor aquela sua função, mas também para suas metas pessoais. Então, e isso até hoje funciona assim, dentro das lojas da Lululemon, todo funcionário, vendedor de loja, gerente de loja, ele é incentivado a criar uma visão de 1 ano, 5 anos e 10 anos e transformar isso em objetivos, né, anuais, mensais e semanais, daquilo que a pessoa precisa atingir. E esses objetivos, não necessariamente eles precisam ter a ver com a empresa. Então, você tem realmente funcionários que falam assim, não, eu quero, uma vendedora de loja que fala, não, eu quero me tornar gerente de loja, e ela divide esse plano com todo mundo, e assim, meio que um ajuda o outro ali a essa pessoa conseguir se tornar gerente de loja, mas outras pessoas falam, por exemplo, eu quero ir morar fora do país, ou então eu quero juntar o dinheiro que eu preciso para fazer um curso. É muito focado nele mesmo, na psicologia do desempenho, e com esse compartilhamento dessas metas pessoais, a pessoa gera, né, um compromisso, né, ao compartilhar aquilo que ela tem como objetivo, ela gera um compromisso e gera muito pertencimento. E a Lululemon, ela acabou se tornando, eles brincam, eles falam assim, a gente é uma empresa de desenvolvimento de lideranças disfarçada ali de marca de roupas. Por quê? Porque as pessoas realmente elas sentem que elas estão crescendo
como pessoas, e acabam ficando mais engajadas, dão mais qualidade também no atendimento, muito mais leais à empresa, e reforçam ali essa proposta de valor da marca, né, que tem muito a ver com esses valores da yoga e do autodesenvolvimento. Então, eu acho que esse é um exemplo que é muito legal e mostra como você pode conseguir um resultado e um crescimento, né, gigantes através aí do foco realmente no seu colaborador, principalmente aqueles que estão ali de frente, né, lidando no dia a dia com o seu cliente. E Thaís, em um cenário de mudanças rápidas e constantes, como as empresas podem se adaptar para manter seus colaboradores engajados e felizes, garantindo assim uma produtividade sustentável? Olha, Zapata, essa pergunta parece tão grande que é até difícil de começar a encontrar uma saída para ela, mas eu acho que a gente pode sempre voltar para a pergunta básica, que é: por que as pessoas trabalham? Né? As pessoas podem responder para pagar boleto, para renda, né? Realizar meus sonhos, ter conforto e tudo mais, mas o trabalho, ele também representa essa estrutura de tempo, né? De uma hora que eu acordo, faço uma atividade, representa também os contatos sociais, né? Dá esse senso de status, de identidade, do senso de propósito. Então a gente precisa lembrar que para a gente endereçar tudo isso, né, a gente precisa criar um ambiente que favoreça essas questões que são importantes, essenciais para a gente enquanto indivíduos. Então, a gente pode começar, por exemplo, ajudando as pessoas a encontrarem formas de alinhar os seus valores, aquilo que importa de verdade para elas, com os valores da empresa, né? Então é muito difícil a gente ser feliz, ter bem-estar, produtividade, performance, quando a gente está num lugar que faz as coisas de um jeito que a gente não acredita que é o melhor. É o que está ali trabalhando com alguma coisa que vai contra os meus princípios. Então, aí está um bom ponto de partida, né? Entender o que é importante para essa pessoa e como é que ela pode traduzir esses valores individuais, pessoais, em algo que tem a ver com o trabalho dela. E aí entra um ponto também de job craft, né? Que é quase como customizar o seu trabalho, porque nem sempre todo mundo vai conseguir ter uma posição, uma vaga, um cargo que esteja alinhado com os seus talentos, as suas habilidades naturais. Mas talvez eu possa fazer ali um pequeno ajuste na forma como eu faço o meu trabalho, que aí sim incorpore as minhas habilidades e os meus talentos, e isso aumenta a minha motivação e o meu senso de protagonismo, de engajamento. Então, por exemplo, no atendimento ao cliente, talvez eu possa encontrar uma forma diferente de fazer aquilo que já é feito, que traduz a minha linguagem, a minha forma especial, autêntica de fazer aquilo. E isso faz com que eu me sinta mais motivado do que se eu tiver que seguir um script completamente decorado e que não traduz a minha alma, digamos assim, né, para aquilo que eu estou fazendo. A gente precisa equilibrar também os desafios com as habilidades e o crescimento das pessoas, então ter essa clareza, né? A Fernanda estava falando de desenvolver a liderança, ter clareza de quais são os objetivos e abrir espaço para que as pessoas possam aprender e ter as condições para que elas realmente cheguem no lugar onde elas querem, e principalmente que elas tenham esse senso de impacto e de qual é a contribuição dela para o todo, né? Então, tem muitos casos, né, de aproximar, por exemplo, um resultado lá na ponta final, né, lá no cliente, aproximar isso de um processo que talvez seja automático ou que as pessoas considerem chato ou desnecessário, para que elas entendam que aquele processo faz parte daquele resultado final. Tem aquela história que eu acho muito bonitinha, que eu nem sei se é verdade porque eu não estava lá, eu nunca vi nenhum registro assim em vídeo, mas fato é que dizem que o presidente Kennedy visitou a NASA lá, acho que na década de 70, por ali, e aí ele foi se apresentar para um funcionário da limpeza que estava ali no corredor, e falou: olá, bom dia, né, eu sou o Kennedy, eu sou o presidente, e você, quem é? E a pessoa respondeu: oi, eu sou o fulano, eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. Então essa clareza de que não importa se eu estou limpando o chão ou se eu estou construindo um foguete, o objetivo de quem está ali dentro daquela organização é o mesmo, né? Então, tendo clareza do meu impacto e do propósito daquilo que eu faço, reforça esse vínculo e me ajuda a construir mais produtividade, de forma mais sustentável, felicidade, engajamento com a empresa. E eu acho que eu posso complementar que a gente falou aqui sobre segurança psicológica e às vezes isso parece um pouco vago, mas isso, quando a gente fala de um ambiente que tem segurança psicológica, a gente está falando de um lugar onde as pessoas elas se sintam seguras
para errar, para perguntar, para discordar, para ser quem elas são, sem medo de ser julgada ou de ter algum tipo de punição. E aqui, principalmente, dá voz para quem não tem um lugar na mesa, né? Para quem não está geralmente ali falando e expondo suas opiniões. Aqui, especialmente, a gente fala de recortes, tipo, mulheres muitas vezes são caladas em reuniões, interseccionalidades mais ainda, né? Se falando de uma mulher negra, etc., cada vez menos, ou a gente vê espaço para essas mulheres para poderem falar. Então, acho que o primeiro ponto é você, como líder e como empresa, você dá esse espaço para que as pessoas possam falar, compartilhar, dar suas opiniões e óbvio, né, dando exemplo, assim, se você, a primeira coisa que você faz é calar uma voz ou demitir quem discorda, quem dá opinião, fica claro para todo o resto a forma de agir e a forma como podem ou não se expressar. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é feedback, né? Feedback, assim, constante. Acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco uma cultura de não querer muito ouvir feedback ou de tentar falar uma coisa meio por cima, sem chegar realmente na raiz do problema. Muita gente fica ofendida com o feedback, ao invés de entender que o feedback não é um momento de julgamento, mas é um momento de crescimento mútuo ali. E numa cultura madura, você tem realmente conversas mais construtivas, né? Se você compara, por exemplo, com os holandeses, eles, para o brasileiro, ele é até muito direto. Mas o holandês, quando ele recebe um feedback, por mais negativo que seja, ele agradece e ele fala assim, cara, esse cara que tá me dando esse feedback, ele gosta de mim. Porque se ele tá me dando esse feedback, é porque ele quer que eu melhore, né? E isso é uma coisa que acontece muito pouco no Brasil. E tem diversas empresas, tem diversas culturas que incentivam esse feedback. A Pixar é um exemplo legal, que ela tem uma coisa chamada Brain Trust, que é onde as pessoas, né, envolvidas ali na criação de um novo filme, elas vão dando feedbacks criativos um atrás do outro, assim, e o filme final, e assim, os filmes da Pixar são grandes obras de arte mesmo, né, são incríveis, mas eles só são bons assim, porque ao longo de todo o processo teve muito feedback, e feedback em cima de um trabalho criativo, quer dizer, esse criativo que fez esse trabalho, ele não pode ter ficado ofendido, né, no processo, ele tem que entender que quem está dando feedback é para ter realmente uma melhoria, e o foco é esse, não é no julgamento pessoal. Eu acho que esses são os dois pontos, assim, segurança psicológica e o feedback constante são duas coisas que são super importantes e que garantem aí que os funcionários estejam mais engajados e mais felizes dentro do trabalho. Excelente. Agora, eu queria puxar, já que que a Thaís citou essa questão do presidente, né, um grande líder, né? Então, assim, pergunta para as duas. Qual o papel da liderança na promoção de um ambiente de trabalho feliz e produtivo? E que tipo de postura e habilidades, né, são esperados e são cruciais para esses líderes de hoje? Legal, a liderança tem papel fundamental, mas, Léo, também acho que é importante a gente lembrar que os líderes são pessoas, né, que nem a gente, e muitas vezes eles estão sobrecarregados, não desenvolveram as habilidades emocionais necessárias para estar nessa posição. Frequentemente, os líderes são pessoas que eram muito boas tecnicamente e aí acabam assumindo essa posição de gestão de equipe. Então, é importante a gente lembrar que os líderes também precisam se desenvolver. Eu pontuaria aqui, em primeiro lugar, nesse contexto de tanta mudança, sobrecarga e várias coisas acontecendo, adoecimento e tal, que é importante investir no autocuidado, né? Então, esses líderes entenderem a importância das pausas, de fazer a gestão do seu estresse, de procurar ferramentas e recursos para a sua autogestão e entender como eles funcionam e usar a sua potência da melhor forma possível. E buscar a coerência, porque o comportamento do líder autoriza todo o resto da cultura, né? Então, se eu sou uma pessoa abusiva, tóxica, a gente ouve falar toda hora, né? Sai um artigo novo, uma notícia nova dizendo que as pessoas não deixam a empresa ou não deixam o seu cargo, elas deixam o líder, né? Então, a gente se relaciona com essa pessoa, com essa figura, né? Como alguém que é muito importante para a realização do nosso potencial enquanto profissionais. Então, é importante que o líder tenha essa coerência. E aí, em relação à equipe, né, alguns pilares aqui que são importantes são apreciar as pessoas, né, oferecer esse reconhecimento, seja financeiro ou seja de alguma outra forma, reconhecer o valor, o esforço das pessoas, ainda que as metas não sejam sempre alcançadas.
A reação que a gente tem aos erros, né, quando a gente fala de um contexto de segurança psicológica, é muito importante que o erro não seja usado contra a pessoa, especialmente se a gente está falando de um lugar que quer inovação, que quer um atendimento ao cliente de qualidade, né? Talvez essa pessoa precise tomar decisões que não vão ser ali exatamente de acordo com o script, mas que vão ser boas para a empresa no longo prazo. Essa aceitação da diversidade, que a Fernanda também já mencionou, né? As pessoas, o repertório das pessoas e essa diversidade na mesa é o que faz as empresas serem inovadoras e chegarem em lugares diferentes. E pedir ajuda, eu acho que é uma coisa muito legal, né? Embora o líder esteja numa posição em que a gente supõe que ele deveria saber de tudo, quando a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, de humildade, a gente também está deixando claro para o nosso time que tudo bem pedir ajuda e não saber de tudo. O que é melhor pedir ajuda e se conectar com as outras pessoas do que talvez tomar uma decisão ou fazer alguma coisa escondida ou empurrar alguma coisa para baixo do pano, para baixo do tapete, né? Porque eu tenho medo de como as pessoas vão reagir. Então, assim, não tem uma solução que sirva para todo mundo, é importante a gente customizar tanto quanto for possível, e por isso, né, trabalhar essas habilidades interpessoais é importante, porque assim eu consigo escutar a minha equipe, entender as necessidades individuais e também para onde a gente está olhando, para inspirar e motivar essas pessoas para a gente caminhar juntos. Eu concordo super com esses pontos que a Thaís trouxe, porque o papel da liderança é mesmo criar as condições para que as pessoas possam dar o seu melhor. E eu acho que isso acontece com confiança. Então, a Thaís falou de coerência, eu acho que vale, até daria um duplo clique aí para falar que, não é só coerência da pessoa, mas assim, coerência entre discurso e prática no que está acontecendo na empresa, né? Tem empresa que tem restrição de viagens, corte de verba, etc., em algumas áreas, e de repente tá o time, a liderança de marketing está em Cannes celebrando. Opa, peraí, com que dinheiro que eles estão indo para Cannes? Não é com o mesmo dinheiro da empresa também? Então, por que o discurso é de que a gente tem que economizar e metade da empresa, alguns podem e outros não? Então, eu acho que tem que ter transparência, né, em algumas coisas. Transparência, às vezes, nas decisões também. Não necessariamente todo mundo vai concordar com aquilo que a liderança tá propondo. Mas desde que elas entendam, desde que os funcionários, as equipes, elas entendam os porquês das decisões, fica muito mais fácil, né? Você fala assim, olha, a gente está tomando essa decisão por conta desse critério, desse valor, ou porque a gente tem um objetivo final que é tal, esse caminho vai ser melhor por esse motivo. Mesmo que a pessoa não concorde, isso acaba gerando menos resistência e mais engajamento da equipe, né? E isso faz com que a empresa realmente consiga levar a equipe, ou o líder consiga levar a equipe a chegar num determinado resultado. Tem diversas empresas que trabalham muito a confiança. Vou dar um terceiro exemplo de livro aqui, mas que é o livro sobre a Netflix, né? O A Regra Não Ter Regras. E a empresa, a Netflix, ela ficou muito famosa por adotar esse princípio de liberdade com responsabilidade. Então, eles não têm controle de reembolso, de férias, etc. Mas todo mundo tratado como adulto mesmo, né? Não tem microgestão e tal, mas tem uma expectativa muito alta, as pessoas têm muita autonomia, muito diálogo, e no fim o que você tem é uma cultura de altíssima performance, mas também com alto pertencimento. Por quê? Porque as pessoas confiam umas nas outras. Elas sabem que ninguém vai estar ali pegando reembolso de uma coisa que não era para pegar, e, portanto, você não precisa também gastar tempo ficando aprovando o reembolso, cartão de ponto, etc. Eu acho que é um exemplo que é muito legal para as empresas se inspirarem. Dá para copiar e fazer igualzinho em todo lugar? Não. E no livro ele conta bem quais foram as etapas para você chegar lá. Porque primeiro você cria a confiança e aí você pode tirar, né, todos esses controles. Então, eu acho que é um exemplo que é muito legal, vale a pena ler esse livro também, porque fala muito sobre essa questão de como ter uma cultura corporativa focada aí no alto desempenho, na felicidade e no sucesso dos funcionários. Finalmente, Fernanda, para um profissional que busca mais felicidade em seu ambiente de trabalho, qual seria a primeira ação ou reflexão que você sugeriria? Primeira ação seria olhar para dentro, entender o que te faz bem no trabalho e o que te drena, o que te dá energia e o que suga a sua energia. Na hora que você começa a fazer essa autoescuta, assim, você começa
negociar mesmo com, assim, o que você vai aceitar, o que você não vai aceitar. Você começa a buscar as conexões, você começa a abrir mais espaço para aquilo que você realmente gosta de fazer. E eu acho que vale, assim, a gente sempre entender que a felicidade, ela não é um destino, né? Eu vou fazer isso, 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 eu vou ser feliz lá na frente. Não, a felicidade é uma coisa que acontece aqui todos os dias. E não é também só, tipo, eu vivo sorrindo. Não, você precisa também ter momentos que não são de extrema, pura alegria. Mas, na hora que você começa a entender o que te faz bem, você começa a perceber se o problema é no ambiente corporativo ou na forma como você está entendendo esse ambiente. Ou é porque aquela empresa está desalinhada. Talvez tem empresa que não, nem toda empresa é para todo mundo. Que bom, né? Tem um lugar diferente para cada perfil de pessoa. E eu acho que isso é importante, a gente entender o que eu gosto, o que me faz bem, que tipo de ambiente. Tem gente que funciona muito bem sob pressão e gosta desse tipo de ambiente, porque isso energiza. Tem gente que não, e tudo bem. Então, assim, a questão é você achar um lugar que combina com você, com o seu estilo. Eu acho que essa seria a minha principal sugestão aí de reflexão. Fazer essa autoescuta e entender o que te faz bem e o que te faz mal dentro do trabalho, e a partir daí começar a buscar uma mudança. E Thaís, e para as empresas que desejam iniciar ou aprimorar sua jornada em direção a um ambiente mais feliz e produtivo, qual o primeiro passo prático que elas deveriam seguir? Ó, Léo, eu vou na mesma direção do que a Fernanda falou, que é olhar para dentro, mas aí não para dentro do indivíduo, mas olhar para as pessoas, né? Ouvir as pessoas, colocá-las de verdade no centro e buscar entender o que está indo bem e o que não está, quais são os recursos que essas pessoas precisam, quais são os riscos psicossociais desse ambiente, né? Então, tem assédio, como é que a gente faz gestão de mudança, as pessoas têm clareza dos seus papéis, das suas funções, como é que está a recompensa, o reconhecimento dessas pessoas, tem o suporte necessário, tem autonomia, enfim, tantas coisas aqui, né? Como é que tá a sobrecarga? Elas estão com trabalhando longas horas, uma demanda muito grande de trabalho, ou talvez uma demanda muito baixa que não é estimulante o suficiente. Tem vários aspectos, né? Eu acho que talvez um lugar de partida seja entender, por exemplo, a NR1 foi a norma regulamentadora que foi atualizada recentemente para incluir esses riscos psicossociais, porque ela dá um bom norte para quem não faz a menor ideia do que impacta a vida, o bem-estar, a felicidade de uma pessoa, ali pode ser um bom norte. E com base nisso, mapear quais são esses riscos psicossociais, quais são essas questões que não estão indo bem, para que a gente possa pensar em ações que vão minimizar, reduzir ou eliminar completamente esses riscos, pensando até em ações preventivas, né? E para depois a gente monitorar e corrigir ao longo do tempo. Mas eu diria que se a gente começar escutando as pessoas, a gente já vai ter um bom termômetro do que está dando certo, do que a gente precisa mudar. Mas aí não basta escutar as pessoas e não fazer nada com essas informações, né? Tem empresa que adora fazer um monte de pesquisas internas e depois essas informações se perdem, ninguém faz nada a respeito. É importante que a gente dê uma devolutiva e que a gente realmente caminhe na direção do que as pessoas estão trazendo, né? E tudo bem se uma empresa não souber fazer isso sozinha, né? Não tem nenhum problema em buscar ajuda de empresas de consultoria como a minha, ou outros profissionais, enfim, que alguém que você confie, que tem o repertório necessário para te apoiar nesse processo. Mas é importante começar. Excelente, que collab falando de felicidade, né? Que collab mais feliz. Fernanda e Thaís, foi um prazer enorme tê-las conosco aqui no podcast Customer Lovers. As reflexões e insights que vocês trouxeram realmente sobre felicidade no ambiente corporativo são um convite à transformação dessas empresas e profissionais. E como já é uma tradição aqui, eu queria pedir para vocês deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, algo que vocês gostariam que eles levassem dessa conversa tão feliz que a gente teve aqui. Minha mensagem final é que a gente se coloque na nossa lista de prioridades, né? Não é brincadeira aquela coisa de colocar a nossa máscara primeiro, porque cada pausa consciente que a gente faz, cada conversa honesta que a gente tem, cada decisão que a gente toma, tudo isso planta uma semente num sistema que a gente, do nosso trabalho e para além disso também. Então é importante que a gente se inclua na conta para que a gente possa transbordar
para todos os lugares por onde a gente passar, esse bem-estar, essa felicidade, essas relações com significado. E posso deixar aqui o convite, Léo? Queria convidar o pessoal para acompanhar a gente lá no Felicidade do Trabalho, porque a gente está fazendo uma série sobre felicidade no trabalho. Isso está imperdível, totalmente conectado com o tema que a gente discutiu aqui hoje, com vários convidados especiais. Então, em breve esse conteúdo já vai estar disponível, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, sigam a gente lá para acompanhar essa série que vai ser muito bacana e totalmente conectado com o que a gente explorou aqui juntos. Bom, sem dúvida, além de seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, acho que o convite que eu queria deixar para vocês, ouvintes, é para realmente parar, olhar para dentro e entender se você não está feliz no trabalho, o que é que não está te fazendo feliz? Se é uma coisa que vai simplesmente junto com você, na hora que você mudar de trabalho, ou se é uma coisa que vai ficar para trás e realmente vai conseguir mexer o ponteiro. Então, esse é meu convite, um olhar para dentro, para entender o que você está sentindo, e se você, talvez você simplesmente não se encaixe ali, tudo bem, tem lugar para todo mundo, talvez você se encaixe melhor em outro lugar. Excelente, mas vocês, qual é o endereço? Passem o endereço aqui do podcast de vocês. A gente está no @Felicidade Dá Trabalho, tanto no Instagram quanto no YouTube e no Spotify, Felicidade Dá Trabalho. Muito bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Customer Lovers. Esperamos que essa conversa sobre felicidade no ambiente corporativo tenha sido realmente fantástica para vocês. Lembre-se que funcionários felizes são a base para clientes satisfeitos. Um está ligado ao outro. Agradecemos a sua audiência e convidamos vocês a continuarem nos acompanhando nos próximos episódios e também nas próximas temporadas que estão por vir. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.